a tela. Pronto. Só um instantinho. E agora, professor? Ok, pode começar. Bem, primeiramente, bom dia a todos, né? O título da minha pesquisa, da minha monografia é Expropriação de Litígio e Ressignificação Espacial na Gênese do Parque Zoobotânico do Museu Paraense, de História Natural e Etnografia. O recorte de tempo é 1895 a 1941. Meu orientador é o professor Nelson Jade, e eu vou apresentar para vocês a forma como eu estruturei os tópicos que correspondem à minha pesquisa. O objetivo geral é justamente entender as intenções e os argumentos políticos, né, que motivaram a construção da nova sede do Museu Paraense, a partir de 1895. Os objetivos específicos da minha monografia é analisar como se deu esse processo de expropriação dos moradores que habitavam o espaço destinado à nova sede do Museu Paraense a partir de 1895, ano em que foi inaugurada, até o fim da gestão de Carlos Estevão de Oliveira, que durou entre 1930 a 1945. Também foi diretor do museu. E também entender como esse processo ele foi justificado pelo governo estadual e pelos diretores da instituição, e também como as lideranças políticas locais se articularam para a obtenção de recursos financeiros em favor da instituição. Também o de analisar o processo de ressignificação espacial, isto é, como os terrenos móveis que foram adquiridos pelo governo foram transformados em museu de história natural ao longo do tempo. A metodologia de pesquisa ela corresponde a um minucioso levantamento de biografia e documentos em diferentes arquivos de Belém. Então, foram analisados relatórios administrativos, mensagens de governo, atas legislativas, ofícios institucionais e de governo, notícias de jornais, plantas baixas e cartográficas, fotografias, imagens impressas e inventários pós-mortem. Os resultados eu organizei em 6 tópicos, que é como eu vou desenvolver a partir de agora. O primeiro tópico corresponde à República, Cidade e Museu. Nesse primeiro tópico, eu apresento essas mudanças políticas que ocorreram após a implantação do governo republicano, né? E também falo das grandes reformas urbanas pela qual passou a cidade de Belém. Também abordo como foi o processo de construção do Parque Zoobotânico e como este estava integrado a esse processo de reforma e de transformação do perfil urbano. Já no segundo tópico, eu já abordo o discurso dos governadores do Pará, como foi justificado por eles, principalmente Lourenço Sodré, José Paz de Carvalho e Augusto Montenegro, né, enquanto governadores do Estado, e o apoio que eles deram à construção do Parque Zoobotânico do Museu Paraense. Também discuto e abordo os argumentos políticos de que eles se serviram para conseguir recursos junto ao Congresso Legislativo, em favor da instituição que, à época, era dirigida pelo Emílio Guildes. No terceiro tópico, já abordo a construção do Parque Zoobotânico, né, depois que foi adquirida a Rocinha, primeira Rocinha, que pertencia à época ao Bento José da Silva Santos. Né? Foi a partir desse período que já iniciou a transferência do acervo científico do museu, que antes ficava lá no atual prédio da Academia Paraense de Letras, ali na São João, né, na Rua João Diogo, e aí ela foi transferida para esse novo espaço, depois que foi adaptada. Já no quarto tópico, já vou abordar como se deu o processo de expropriação e o conflito judicial. Então, vou abordar como é que foi essa relação entre o diretor do museu, do governo também, em relação aos moradores que resistiram, que recusaram as indenizações que foram feitas a ele, né? E também como se deu essa negociação, né? Mas aí eu vou enfocar nesse ponto, nesse tópico,
principalmente a situação dos moradores Manuel Alves da Cruz e do morador João Ribeiro de Miranda, né, que foi um processo que durou muitos anos, onde envolveu muitos conflitos, até a desapropriação definitiva em 1901. Isso já na gestão do Augusto Montenegro. Nesse penúltimo tópico, eu já abordo a expansão do parque e o processo de ressignificação do espaço, isto é, a partir das plantas cartográficas que foram elaboradas com a ajuda de um amigo que é geógrafo, dos mapas que foram produzidos à época, notamos quais lotes eles foram incorporados ao patrimônio da instituição, desde que foram considerados de utilidade pública, ainda no governo José Paz de Carvalho, em 1897, pelo decreto 499, de 15 de maio. Então, a gente já vai observar os lotes que foram incorporados, a demanda do museu para adquirir esses móveis, esses lotes, né, a distribuição do acervo do museu a esses lotes depois que foram ressignificados, isto é, depois que foram adequados para funcionar como laboratórios, auditórios, enfim, oficinas. Então, todo esse espaço ele foi sendo aproveitado à medida que ia sendo integrado ao patrimônio do museu. E também falo principalmente da casa dos funcionários, né, do que foi feito com eles, e também dos gabinetes de trabalho do museu. Já no sexto e último tópico, já abordo mais um outro período histórico, né, onde o museu vai passar por uma grave crise financeira, que foi na Revolução de 30, no Pará, e já abordo também quais foram as estratégias que o Carlos Estevão de Oliveira, à época diretor da instituição, se serviu para poder conseguir fundos para a instituição, que passava por um problema muito grave em relação à manutenção dos anexos do parque, principalmente o Jardim Zoológico. Aqui dou uma atenção especial porque a gente consegue observar a parceria que ele estabeleceu tanto com o interventor Magalhães Barata, né, como também com o próprio Getúlio Vargas. Inclusive, tem fotografia onde aparece o Getúlio em visita ao Museu Paraense, né, e uma conversa muito que nos mostra essa apresentação, essa relação de proximidade com o diretor, né, e com o Getúlio Vargas. Isso é importante a gente destacar também. E a conclusão a pesquisa realizada ela reúne dados e documentos até o momento pouco estudados. Para ser o que é hoje, o atual Parque Zoobotânico do Museu Paraense foi erguido ao longo de gerações. E não podemos entender sua história sem considerar o protagonismo dos moradores desapropriados enquanto sujeitos históricos. A escassez de pesquisas direcionadas para essa área de estudos nos mostra que esses sujeitos sociais foram silenciados na historiografia. E das pesquisas recentes que tivemos acesso, muitos autores fazem pouca referência a este assunto. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, o atual Parque Zoobotânico. O que poucas pessoas não sabem é que ele passou por esse tenso processo de desapropriação para ser o que é hoje. Né? Não é uma área de fragmento vegetal, como a gente vê no Bosque Rodrigues Alves, mas sim um patrimônio erguido ao longo de gerações. Aqui a gente vê a primeira rocinha, essa onde está rosa, é possível observar a rocinha do Bento, a primeira rocinha a ser adquirida pelo Estado. Foi aí que foi instalada a primeira sede do museu, para depois ser desapropriado o restante dos lotes. Né? É bem interessante a gente observar, porque poucas pesquisas fazem referência a isso. Aqui a gente já vê, em 1901, já a rocinha do Manuel Alves da Cruz, número 24, não está aparecendo aí, aparece no mapa anterior, mas já incorporado ao museu. Olha que interessante, esse projeto paisagístico do Horto, ele já havia sido delineado sem o conhecimento do morador. Olha o problema, olha a confusão que vai ter. Né? E quando for ler o artigo, quando ele for publicado, vai ver a tensão que houve entre o Guilde e este morador para conseguir justamente esse lote. Né? Então, foi um processo que não foi pacífico. Né? Não houve uma relação de passividade por parte dos moradores. Isso é importante destacar.
muito pelo contrário, eles foram sujeitos ativos nesse processo, né? Recusaram as ofertas, resistiram ao processo de desapropriação. Vamos ver casos aí de moradores que permaneceram por muitos anos ainda, né? Aqui é um mapa, um dos mapas que nós encontramos no arquivo público, né? E com a ajuda do Léo Tori, que foi decisiva para a gente encontrar essas fontes, e que até então nunca havia sido citadas em nenhum trabalho científico. Essa aqui é a outra planta que também foi encontrada no arquivo público, e também mostra, principalmente nessa parte mais embaixo, o horto, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. A estrutura do horto, ovalada. A gente já vê que essa rocinha que está, ela vai ser demolida, vai deixar de existir para dar lugar ao monumento que foi erguido ao Ferreira Pena, que foi um dos criadores do museu, mas no período monárquico, né? O museu havia nascido, só que não no atual parque ali do Quarteirão, mas muito antes, né? Principalmente essas mudanças que vão haver na questão da transformação da paisagem para imortalizar, né, esses sujeitos que contribuíram muito para a ciência. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Basicamente, esse é o resultado das pesquisas, que nós conseguimos desenvolver ao longo de mais de 3 anos, né? E foi um estudo muito minucioso, muito cuidadoso, e que o professor Nelson me orientou, e nós conseguimos produzir esses resultados. É isso. Obrigado, Diego. Diego, não mencionaste os mapas que foram produzidos, não é? Eu acho que tu podias complementar aqui a tua apresentação, mencionando, como tens ainda 5 minutos aqui, mencionando o trabalho de reconstrução que foi feito, bastante criterioso, né, com levantamento de campo, inclusive, de parte dessa área toda, uma vez que a gente não tinha a documentação relativa ao lado da Alcindo Castelas, a gente só tinha do lado da 9 de janeiro. Né? Então, foi preciso que a gente recriasse a partir da comparação, né, da reunião de várias fontes, diário oficial, plantas baixas, ofícios, relatórios, fizeste todo esse apanhado de fontes para poder extrair os dados necessários à reconstrução dessa parte do quarteirão. Eu queria que comentasses um pouco isso. Essa foi uma etapa da pesquisa que exigiu o máximo de cuidado, porque o mapa que vocês viram, que nós encontramos no arquivo público, ele estava em péssimas condições físicas. E nós não conseguimos identificar a relação dos moradores que estavam situados na Alcindo Castela, que à época era a Travessa 22 de Junho. Então, o que nós fizemos? Nós precisamos reunir fontes, principalmente oficiais, que foram encontradas nos ofícios no fundo da gestão do Carlos Estevam. Conseguimos encontrar também fontes e jornais que nos permitiram também cruzar com essa fonte. E a partir desses dados, junto com as informações que estavam contidas no mapa, nós conseguimos estruturar, conseguimos pensar como é que estava organizado essas propriedades ao longo desse trecho do quarteirão. Né? Então, quem nos ajudou foi um amigo que é geógrafo, né? Então ele, a partir desse programa de computador, que eu não estou lembrado muito bem, é bem estranhinho, mas que fez uma reconstrução bem interessante, foi vetorizada boa parte desses mapas, né? E principalmente do mapa de 1896 e do mapa de 1901. Então, nos permitiram vetorizar a estrutura do museu e, a partir dela, fazer uma visão panorâmica de todo o quarteirão. Né? Então, essas fontes nos permitiram essa análise e reconstruir como foi sendo feito o processo de desapropriação desses moradores. Então, foi bem interessante, foi um processo
bem exaustivo, porque exigiu que a gente construísse e reconstruísse, revisse e fizesse, porque é algo que realmente consome muito nosso tempo, né? Trabalhar com algo que a gente às vezes não tem tanta familiaridade, mas aprendi, principalmente eu que acompanhei toda a criação desses mapas, né? E o professor Nelson também sugerindo mudanças, modificações, acrescenta isso, tira isso, e aí a gente foi chegando a um denominador comum, né? Acho que a professora Franciane, agora eu já falei demais, gostaria de ouvir a professora Franciane e ver o que ela achou, né, da pesquisa e também escutar a opinião dela, a avaliação dela sobre esse assunto. Diego, clica aí na tua tela, parar a apresentação. Ah, tá. Pronto, agora. Franciane, por favor. Tá certo, então. Vocês estão me ouvindo bem? Então, bom dia, Diego, bom dia, Nelson, bom dia a todos e todas os que estão presentes aqui. Eu agradeço ao Nelson pelo convite e ao Diego por ter a oportunidade de ler o seu trabalho. Eu começo dizendo, Diego, que eu gostei muito, muito de ler o trabalho. Inicialmente, eu só aceitei ler porque eu era para o Nelson, porque esse período agora eu tinha muita coisa, mas foi uma coisa muito boa. Então, eu fiquei muito feliz de ler o trabalho e fico muito feliz de saber que você está concluindo o seu curso de bacharelado com um trabalho de qualidade, um trabalho que de fôlego, na verdade, porque é um trabalho que o que chama a atenção do seu trabalho, dentre outros aspectos, é que você mobilizou um número muito grande de fontes variadas para discutir a questão e para entender como o espaço do Museu Guild foi construído. E para fazer isso, você acionou um número de fontes e foi mesmo fazendo aquele trabalho de historiador de juntar fragmentos desse passado, dos mais variados. Então, é por isso que você foi para inventar testamentos, você foi relacionando um número de fontes, foi para os mapas, foi para toda uma documentação do poder público do Pará, foi para toda uma documentação que existe no Museu Guild, e isso reflete muito também o trabalho do seu orientador, o trabalho constante. A gente vê ali um trabalho muito presente da orientação do professor Nelson, das pesquisas do Nelson. Então, essa articulação entre o trabalho do seu orientador junto com o seu trabalho, a pesquisa que foi se construindo, de fato traz à tona uma monografia inovadora, interessante e que discute algo que é pouco tratado. Eu não sei nem se já foi tratado. Então, isso é muito bom. Um aspecto que eu gosto muito do seu trabalho é que nós nos acostumamos a ver o espaço do Museu Guild da forma como ele é. Então, todos nós conhecemos, é um espaço da cidade que eu nasci, toda a minha vida infantil, adolescente, foi em Castanhal, mas sempre, e a minha família inteira é de lá, mas sempre nós viemos de Castanhal para Belém visitar o museu. Os meus pais, criança, também vinham ao museu. Então, e trouxeram os meus irmãos mais novos, mais velhos, que eu sou a mais nova, para ver o museu. Então, era um processo que fez parte da vida, mas eu nunca, aquele espaço, então você traz como esse espaço foi se constituindo, e é uma história muito interessante desses embates entre o Guild e os vizinhos,
aqueles moradores ali, e uma luta para ir se constituindo isso também enquanto um espaço de pesquisa. Então, o fato de você ter construído essa pesquisa e demonstrando tudo isso é um mérito muito grande, e desde já eu vou lhe parabenizando. Toda a minha fala aqui, são questões pontuais para você acrescentar coisas ou não, são pontos de reflexão. Saiba desde já que você tem um trabalho muito bom e que só tende a crescer, é um trabalho que a gente já vê fazendo parte de um mestrado, é um trabalho que se vê caminhando já para um aprofundamento em outros momentos da sua formação. Então, assim, tem uma parte quando você faz, então, são coisinhas que eu acho que você pode acrescentar, depois você vê com o Nelson, quando você fala assim que algumas dessas questões sobre república, cidade, museu, já foram salientadas exaustivamente pela historiografia brasileira, e você conhece toda essa historiografia, na versão final do artigo, quando você for apresentar para alguma revista, eu penso que seria bom colocar uma notinha de rodapé fazendo referência a algum desses trabalhos que consagraram esses estudos sobre cidade que você conhece. Em algumas partes do texto, você faz toda uma referência a ideia de que, assim, não se admitia nesse processo de higienização, vamos falar assim, do espaço urbano, que não se admitia mendigos, prostitutas perambulando pelas ruas, pois os mesmos podiam responder criminalmente, isso é você que está dizendo, perante a justiça, por vadiagem. Não é a sua intenção, mas é só lembrar que uma coisa são esses códigos, são essas normas, tem até um momento que você fala dessas tensões, outra coisa é como esses sujeitos vão se apropriando dos espaços por meio das suas ações. Não é que você não saiba disso, eu sei que você sabe muito bem disso, mas e sei que é um limite de um artigo. Mas talvez, se você pudesse colocar assim, uma notinha de um jornal mostrando essas tensões, porque os jornais têm muitas notícias, eu sei que não é seu objeto e que isso talvez mudasse o foco do que você está trabalhando e que muita gente já trabalhou isso e que isso não é o seu interesse. Mas a gente vê que nos jornais tem muitas notícias de pessoas envolvidas com vadiagem, bebedeiras, jogatina, prostituição. Então, para não ficar uma ideia que não é a sua e você nos mostra, muito pelo contrário, você vai mostrar os moradores entrando em conflito com o Guild, por exemplo, mas seria interessante lembrar que uma coisa é o que os códigos de postura, as normas estão determinando, outra coisa é como esses sujeitos vão reagir a esse controle do poder público no espaço urbano. Então, talvez pudesse falar um pouquinho dessas contradições. No mesmo modo, quando você fala que no rol desses atos e gestos estavam incluídas práticas como carimbó, o lundu, danças e músicas reprimidas na época. Aí eu digo que você tem que usar as fontes que lhe permitem dizer isso. Então, coloque lá a fonte que não está aparecendo. Eu achei bem interessante, porque a gente tem uma ideia do museu como um espaço que, em certa medida, nasce ali, onde hoje é, mas a gente vai vendo que esse espaço não foi sempre ali, ele vai se constituindo em outros locais. É muito bom, você vai nos mostrando. E eu fiquei curiosa para saber um pouquinho mais sobre esse jardim mitológico que se estendia da 9 de janeiro até a 14 de março, ali nos fundos da Basílica de Nazaré. Aí você diz que tratava-se de um sítio privado reservado para o divertimento do público visitante,
que era cobrado o ingresso. As fontes consultadas sugerem que o espaço foi inaugurado inicialmente como circo olímpico. Eu acho que já vi notícias sobre esse circo olímpico no jornal, mas eu nunca entendi exatamente o que era. Se você puder, tiver mais informações, você até fala depois um pouquinho, comente, é mesmo uma curiosidade. O nome eu achei muito interessante, o Jardim Mitológico, achei excelente o nome. Aí, Diego, essa parte que você vai falar da institucionalização das ciências naturais no Pará, quando você vai falar dos governos do Lauro Sodré, tá muito legal, porque sem se estender muito, sem falar muita coisa, você acaba nos mostrando que esses governadores, Lauro Sodré, Paz de Carvalho, Augusto Montenegro, eles foram governadores que tiveram interesses no que você chama de institucionalização das ciências naturais. O que eu ia lhe sugerir é que quando você for falar disso, antes de já começar falando do Lauro Sodré, faça um parágrafo dizendo que vai fazer isso para o leitor. Aí você reforça mesmo o que está dizendo que vai fazer, o que você faz, porque fica muito bom, ficou bem interessante, eu acho que ficou, inclusive, até bastante didático, dá para servir, às vezes, você quer uma referência rápida disso, pode ir ali e você já ficou muito claro isso, pode parecer uma coisa simples, mas você, às vezes, você quer saber algo nesse sentido, se vai ali, já resolve. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que a sua contribuição para a história da cidade de Belém, por uma perspectiva inovadora, por meio do processo de desapropriação dos imóveis e a forma diferenciada como foram tratados os sujeitos envolvidos nesse processo, que vão originar o atual Museu Guild, porque a gente vai ver que são sujeitos tratados de maneira diferente, ou seja, as histórias que você nos traz demonstram que um homem considerado mais pobre ou menos importante naquele contexto social, demora para receber o dinheiro, ainda recebe por uma nota de crédito, o outro não, ele já recebe. Então, a gente vê aí uma hierarquia de poderes nesses sentidos que se dá a esse espaço e aos seus proprietários. E a gente vê a força que tem o Guild impondo, forçando aquele homem a vender o seu terreno, a desapropriar. E sempre esses processos de desapropriação, nós vemos muito em áreas mais distantes ou em áreas contemporâneas. Mas é bem interessante esse processo de urbanização que você nos traz num contexto da chamada, vamos usar aqui um termo já que merece ser discutido, mas na chamada Belle Époque. Essa discussão que você nos traz, nós falamos muito das mudanças que se processa no espaço urbano, de como os moradores são tirados dos seus espaços, mas de forma concreta, nós dizemos pouco sobre eles, onde eles estavam, para onde eles foram e como esse processo se deu. E por meio desses levantamentos que você fez, a gente vê concretamente como isso se dá. E daí aparece a figura do Guild como um Guild higienizador. E é um discurso muito desse contexto. Quando eu vi uma parte do que o Guild estava falando, eu lembrei muito do mais ou menos da mesma época, da fala do Cônego Leitão, Cônego Luiz Leitão, que é o primeiro padre lá de Castanhal, que cria o grupo escolar lá em 1904. Então, são coisas que estão acontecendo mais ou menos no mesmo momento,
e que ele insiste, onde ele constrói a escola, ele diz que era uma feira suja, que tinha jogatina, bebedeira, então tem que tirar isso, se assemelha ao Guild, dizendo que ali tem uma taberna na 9 de janeiro, porque principalmente os trabalhadores, os funcionários menos qualificados, o pessoal vai lá nessa taberna, então é bom tirar isso, é preciso ter ordem, é preciso ter higiene. Então a gente vê claramente, quando nós falamos dos processos de higienização das cidades, a gente isso às vezes soa quase como algo dado, a higienização, o processo civilizador das cidades, a gente já diz isso, mas mostramos pouco no sentido prático. Mas como é que de fato isso se dá? Então, a constituição do Museu Guild, nesse espaço em que se deu, nós vamos vendo várias ações nesse sentido. Então, eu acho que o ponto alto do seu trabalho é justamente isso. Eu fiquei me perguntando, aí já é uma outra questão, se o museu e os anos 30, esse contexto do Barata, do Vargas, eu não sei se o trabalho não fica muito longo chegando até aí na gestão do Carlos Estevão, ou se para mostrar o que você quer, se você tem que chegar mesmo aí para mostrar todo esse processo de constituição até os anos 30, ou se você parava um pouquinho antes o seu artigo, e se já deixava os anos 30 para Mas entendo que você quer mostrar o momento de crise, como o Carlos Estevão vai se articular com o Barata, com o Vargas, é só uma dúvida que eu fiquei me perguntando, assim, se para um trabalho de graduação, se não é um período muito longo, mas entendo que para a constituição do espaço, é necessário para você pensar todo esse período. Foi só uma dúvida que eu fiquei. E uma outra coisa que eu fiquei lembrando aqui também, Diego, eu não sei se você viu, eu olhei na bibliografia, até eu ouvi agora, eu acho que eu não vi, não sei se você leu, os trabalhos do Túlio Chaves, o que foi orientando da Magda. Ele discutiu urbanização em Belém, no mestrado, na graduação, no mestrado e no doutorado. E ele trabalha um pouco com com a demolição de algumas dessas rocinhas, sabe? E esse processo de urbanização um pouco posterior ao período que você trabalha, mas ele pega a urbanização da cidade também, pega desde a graduação, é Túlio Chaves, ele é professor agora, ele era de Marabá, mas eu acho que agora ele está no campus de Castanhal. É Túlio Augusto Chaves. Ou pode procurar pelo Lattes da Magda. Quando eu estava vendo o teu trabalho, eu lembrei dele porque ele mostra algumas rocinhas sendo demolidas aqui no caminho do Colégio Nazaré, em umas discussões a partir do Ernesto Cruz. Eu acho que são coisas que se aproximam do que você faz. Um pouquinho depois do seu trabalho, mas eu acho que é legal dar uma olhadinha, que vai ao encontro do que você está discutindo, desses processos de urbanização, de apropriação, de demolir para construir uma outra coisa. Eu penso que talvez na Avenida Nazaré, o Museu Guild talvez seja um espaço que seja um dos primeiros nesse processo de demolição, de uma nova urbanização que está aparecendo, e seguido a isso, agora, lendo o teu trabalho, eu já fico me perguntando se
É como se eu tivesse visto antes uma primeira parte, mas talvez a exemplo do que o Guilherme fez, a exemplo do que você está nos trazendo, talvez depois disso outros quiseram fazer a mesma coisa. Então, acho que tu traz o que vem antes e ele traz o que vem depois. Dá uma olhadinha nisso, eu acho que você vai gostar. Bem, uma outra coisa que eu fiquei me lembrando isso aqui eu já falei. Uma coisa que eu acho que é bem legal que você traz, mas isso já foi discutido antes e não é seu objeto, é como há um interesse da população pelas atrações do museu, porque eu achei muito legal essa parte que você vai dizendo que mesmo daquela casa que foi ficando pequena, que tinha bicho que ficava na frente, tinha animal enjaulado, a população ia lá e ficava vendo, certamente devia ter cobra, macaco, papagaio, né? Como essa população vai incorporando os espaços do museu, antes do museu ser um museu, ela vai gostando, ela vai querendo ver, e você vai mostrando um pouquinho disso, nem era a sua, não sei, não era exatamente o seu foco, mas por meio do que você vai dizendo, que é como se os moradores fossem seguindo aonde vão as coisas do museu, primeiro é aquela casa lá na área perto ali onde é o Instituto Histórico, né? Aí depois vai mudando, então é como se a população, aonde tem isso, esses animais, essas atrações, a população vai atrás, e isso demonstra o seu interesse por essas, eu vou chamar aqui, por essas atrações de zoológico, que são, naquele contexto, eram diversões. Uma outra coisa, Diego, já para terminar, eu não sei se você viu uns levantamentos de área urbana e fundiária que a CODEM fez. A CODEM, esse prédio aqui, que fica aqui na Avenida Nazaré, esquina com a Quintino, eles fizeram um levantamento muito bom, que foi coordenado pela professora Luli Fisch, que é professora do Direito da UFPA. E eles fizeram um levantamento de ruas de Belém que muita gente tem utilizado, inclusive às vezes usa esse levantamento da CODEM sem citar que foi um levantamento que foi feito pelo pessoal do direito para ver toda essa parte de terras urbanas. É muito bom. Teve uma orientanda da Naná que utilizou e conseguiu mapear toda aquela área ali da frente do porto, sabe? Aquela área ali do Boulevard, por meio desse levantamento que eles fizeram. Eu não sei se tem dessa área que você está trabalhando, porque eles têm o terreno, quem era o proprietário, talvez quando você puder, porque nesse momento eu creio que não está podendo se fazer essa pesquisa, e eles tem todo esse material está feito e é possível fazer a pesquisa. Talvez você pudesse ver se é possível realizar essa pesquisa na CODEM, porque eles têm um bom levantamento de terrenos urbanos de Belém. Talvez você pudesse tirar dúvidas e relacionar com essas plantas e com esses mapas que você tão bem fez, que você e o Nelson tão bem conseguiram reconstituir com todas as dificuldades e nos mostrar esse espaço, trazer para a gente esse espaço do passado. Bem, eram esses os meus comentários, eu agradeço por ter lido o seu trabalho, eu parabenizo o seu orientador, porque vejo muito da presença dele no seu trabalho, parabenizo você por sua bela pesquisa, e digo que certamente você tem um trabalho que vai nos ajudar muito a entender não só o Museu Guild,
a sua constituição arquitetônica, a constituição do seu espaço, mas, acima de tudo, a construção do espaço urbano da cidade de Belém. A gente, de fato, vê esse espaço sendo tecido, sendo constituído, não sem tensões, não sem embates. E parabéns, Diego, parabéns, Nelson, muito obrigada. Muito obrigado, Franciane. Então, Diego, tem aí 3 ou 4 perguntas, questões que a Franciane colocou para você, né? Bem, professora, primeiramente eu agradeço pelos comentários, né? Para mim é muito importante a gente saber o que o outro pensa da nossa pesquisa, e isso faz com que a gente possa amadurecer mais ainda a pesquisa, o objeto de análise, né? E as questões que estavam em torno da época, né? Principalmente a questão do discurso, a questão de como o museu ele não estava parte desse processo, mas ele estava integrado a ele, né? Principalmente na intendência do Antônio Lemos. Então, acredito que, na questão da CODEM, que a senhora havia comentado, eu tinha ido lá. A questão é a seguinte, que, pelo que eu fui informado, há pesquisas muito para cá, muito recentes, né? Há dados, estatísticas, que estão mais para cá. Esse tipo de fonte eu tentei encontrar na CEDOP, que era a antiga CEOP, né, que é a Secretaria de Estado de Obras Públicas. Então, eu cheguei aí lá, só que a questão é que, infelizmente, eu não consegui ter acesso aos mapas, né? Eu ainda tentei insistir, mas eu não consegui ter acesso aos mapas, que seria bem interessante para a pesquisa, né? Não consegui ter acesso a esses mapas. Então, assim, eu soube daí, acho que é a ITEPA, que tem aqui no Augusto Montenegro, que é Instituto de Terras do Pará, alguma coisa assim. Também não consegui acesso, né? Então, as fontes mesmo que eu consegui ter acesso foram mais desses espaços arquivísticos aqui de Belém. Tá, Né? Então, Diego, desculpa, eu conheço a professora que coordenou esse projeto, e ela tem um trabalho com o Rafael. Eu vou até falar com ela, vou mandar uma mensagem, vou perguntar o que tem, porque de repente pode ser algo que eu não sei se tem para o teu período, enfim, eu só me lembrei disso, sim. tá? Aí se tiver a gente sabe, aí eu te aviso, tá? Tá bom, então. O Nelson, ele te diz, eu não sei. Tá bom, então. Então, acredito que seja isso, professora. E também gostaria de lembrar que essa pesquisa que eu estou desenvolvendo junto com o professor, que eu desenvolvi, teve muito da sua influência. Talvez a senhora não se lembre, mas no primeiro semestre do curso, a senhora tinha permitido que nós pudéssemos escolher um tema a ser pesquisado e apresentado no seminário. E aí foi aí que eu tive contato com o professor Nelson, eu, a Rayane, não sei se ela está presente, mas aí tivemos o contato e eu comecei a querer aprofundar mais ainda o assunto, né? Então, teve um dedinho também da senhora nessa questão aí que me favoreceu muito poder mergulhar de cabeça na pesquisa. Aí, acho que é isso. Tenho a impressão que ainda ficou uma questão para ser respondida, não foi, Franciane? Qual foi? Eu não... A Franciane te fez uma pergunta, ela disse que ficou muito curiosa a respeito de algum... Ah, do sítio privado, né? Ah, desculpa, professora. A questão é bem interessante. Nós encontramos essa fonte no blog da FAO. Né? Foi muito curioso para nós, porque quando a gente estava analisando o processo de construção do parque e tivemos a possibilidade de encontrar essa fonte, a gente precisou recuar para poder avançar. Né? Então, a gente foi ver que aquela inicialmente, era uma área de fragmento, acredito, vegetal, ali, inicialmente, uma hipótese, né? Embora não faça parte do meu objeto de análise. Né? Mas eu acredito que, inicialmente, tenha sido uma área de fragmento vegetal e depois foi se fragmentando, né? E cada morador foi se apropriando de um lote. Né? Então, nesse lugar funcionava apresentações
né, de performances ali, né, e as pessoas pagavam para entrar, não era um preço acessível, era um preço, vamos dizer, relativamente alto, porque as fontes nos permitem inferir que não era qualquer pessoa que entrava nesse espaço, eram geralmente famílias, né, e quando se fala famílias, não é qualquer família, e isso ele especifica lá, e as bebidas ali não eram qualquer bebidas também, né? Então, ali era um espaço, inicialmente, num fragmento vegetal ali, né? Tanto que a Rocinha do Bento vai surgir somente em 1878, né? Durante ainda a monarquia, né? Então, vai ser nesse período que a primeira Rocinha, acreditamos tenha sido isso, do Bento tenha surgido nesse período. Inclusive, e também encontramos uma outra fonte que eu não menciono, que o Bento era dono de escravos, né? Inclusive uma escrava dele tinha fugido, e aí ele publica no jornal para quem encontrasse, trouxesse ela para esse endereço, onde a Rocinha está lá situada no quarteirão. Né? Olha que interessante. Então, são detalhes que fizeram uma grande diferença para que a gente pudesse ter uma visão antes do que era o museu, do espaço, né, para depois do que se tornou quando foi construído e projetado os 2 anexos do parque. Acho que é isso, né? Ou fiquei devendo mais alguma resposta? Acho que foi isso, né? Foi, né? Oi, eu creio que sim, né, Franciane? Você tem mais alguma questão? Não, não. Então, o que acontece agora, Franciane? É a primeira vez que eu participo assim de uma avaliação de monografia. Teu microfone. Nós podemos, Nelson, fazermos uma ligação, nós dois, e vocês se mantêm o Diego e o público se mantém na reunião, eu te ligo, ou tu me liga, e a gente discute se o Diego foi aprovado, pelo menos. Tá, então vou te ligar agora, tá bem? Tá certo. Aí nós saímos e eles permanecem aqui. Depois a gente volta. É Combinado. isso. Ah, pam, pam, pam. Mete medo não, rapaz. Olha, será que vai ser aprovado ou não, hein? E como tá esse coração? Ai, meu Deus. Eu mais tranquilo, eu estava mais tenso ontem. Eu imaginei, né? Mas deixa eu limpar aqui meu... Eu mais tenso ontem, meu Deus do céu, né? A gente fica assim naquela euforia para apresentar e a gente não sabe para onde vai iniciar. Mas enfim, né? Para quem fala penca, até que sistematizou bem, viu? Poxa, esperaria que fosse dar 20 minutos mesmo. Eu fui assistir vídeo pelo YouTube, cara, que me ajudaram muito sobre exercício vocal, sobre isso, porque às vezes a gente fica com uma coisa presa que a gente não consegue falar e começa a perder muito tempo, né? E a gente tem um prazo muito limitado, tem que controlar muito, né? Ao menos tu fala lentamente, né? E eu que parece um rap falando, mano. Amanhã tu vai ver só a desgraça que vai ser. Mas aí, conseguimos. E aí, preparado para a tua apresentação amanhã? Já. Não sei o que a apresentação. Meu problema é escrever, apresentar é o de menos. 2. Quase que eu falo para a professora, quase que tira minha sanidade mental nesse período de produção desse trabalho. Ah, meu filho, tirar as pontas. Acho que essa parte é a mais tranquila, né? A parte mais tensa é quando tu vai nos acervos, né? Fazer a coleta, passar horas e horas pesquisando.
chega essa parte como se fosse assim, poxa, Toma, foi só isso. mamão com açúcar, né? Mal sabe, os maus bocados que a gente passa. Olha, a Carolina já apresentou, o Vinícius acho que vai apresentar ainda, o Diego já apresentou. A Carol tava lá, firme e forte. É o meu também da Carol. Na verdade, sempre disse que eu ia amar, né? Fala de drag. Já pensou se o Bacarte fosse uma drag? E... Estão demorando, hein? Tô ficando E a Marinesca dela, como é que tá? assistindo aqui. Ah, sim. Estou na Minha filha. expectativa. Oi, Marinês, tudo bem? Oi, tudo bom? Estou na E orgulho. expectativa aqui. Oi? Não entendi. Acho que estou na expectativa. E Ah, amanhã estamos todos. já estamos na expectativa do teu. Ah, Tivesse... prepara que vão falar sobre muita doença, viu? Já não basta Já a gente desejo- aguentar o corona, a gente vai ter que falar mais doença. Já desejando Que boa haja doença, sorte. né? Que haja Já doença, né? desejando boa Olha, sorte, tá? Boa e a professora Franciane também foi meu gatilho, viu? Porque ela que me apresentou o professor Nelson. Então tem dedo dela nessa pesquisa também, na minha. Também, né? Toda ela. Engraçado, né? Ela participou do início da ciclo, agora do fim, né? E olha que ela nem deu uma matéria pra gente. Pois é, isso que eu achei interessante. Eu fiquei pensando assim, foi na disciplina dela que eu tinha tido o primeiro contato com o campo de pesquisa. Foi quando eu li o trabalho da Jane Beltrão, que ela me disse, e me apresentou logo o professor Nelson. Olha, a Francine, muito visionária, como sempre. Pois é, esse cara acho que é profético isso, né? Ixi, isso é bíblico, é bíblico. Ai, meu Deus, que coisa, essa ligação. Como é que mexe nisso? Deixa eu ver aqui o chat. Eu não sei nem como é que sai do chat, pra eu ver o chat também. Pera lá. Meu Deus. E já voltou, professor. Oi. Tá me ouvindo, Diego? Tá? Então, Diego, você está aprovado. Parabéns. Pode se formar. E o conceito que lhe foi atribuído é o de excelente. Não foi indicada nenhuma revisão formal para constar em ata, mas tu tens ainda um trabalhinho a ser feito. As sugestões da Franciane foram excelentes, né? A leitura, agradeço muito a leitura criteriosa que a professora fez do seu trabalho. Eu vi que tu não tomaste nota dessas sugestões que ela fez, mas como isso aqui está gravado, depois tu vais rever e vais, então, melhorando o texto, incorporando o texto para a gente, de fato, apresentar um texto melhor acabado para publicação, tá bem? Então, é isso, Diego. O seu trabalho foi muito bem avaliado, recebeu a melhor nota, merece, né? Foi um trabalho duro de 3 anos e quero te dizer que para mim foi um prazer trabalhar contigo, pelo teu compromisso, pela tua disciplina, pela tua seriedade. Quero destacar aqui que para Franciane e para quem nos ouve, que a ideia do trabalho, a concepção do trabalho é toda tua, né? Como você mencionou, provavelmente o meu livro caiu nas tuas mãos por algum motivo, talvez até na disciplina da Franciane, e você identificou ali no livro um aspecto que poderia ser desenvolvido, né? Que eu havia apenas tocado, chamado a atenção. E você viu o potencial desse subprojeto, foi de fato um subprojeto dentro de um projeto maior, mas a ideia foi sua, a ideia original foi sua, a iniciativa foi sua,
e todo o desenho do trabalho foi seu também, e que para mim foi um prazer trabalhar contigo, porque eu acho que o resultado, concordo com a Franciane, foi bastante inovador, inédito, algo que a gente não tinha ainda conhecimento. É isso, parabéns. Franciane, você quer falar alguma coisa? Só parabenizar o Diego, vocês dois, né? Parabéns, foi ótimo ler o trabalho. Agora é fazer o projeto, se ainda não estiver pronto, para o mestrado, Diego. Então, parabéns, tudo de bom. Fico muito feliz por você estar concluindo o curso como um bacharel em História com uma pesquisa muito boa. Meus parabéns, parabéns para sua família também. Que sempre o trabalho não é só seu, a sua família certamente contribui com tudo isso. Então, parabéns, Diego, parabéns, Nelson, foi ótimo participar. É isso. Diego? Eu queria agradecer, eu fico assim muito feliz por ter chegado até aqui. Quis Deus que eu tivesse forças para chegar até aqui, porque sem Ele eu não conseguiria, seria impossível mesmo ter todo esse vigor. E agradecer a minha esposa que está assistindo também a apresentação. Ela foi uma das grandes apoiadoras, ela que foi extremamente compreensiva quando eu precisei passar praticamente semanas pesquisando alguns documentos, né? Então foi um desafio muito grande, a gente tem que ter muito diálogo em casa para que isso aconteça, né? Então eu sou muito devedor a ela, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito e tem me ajudado ainda, e também é o professor Nelson, que sem dúvida foi mais do que um orientador, foi um amigo, é um amigo, que me ajudou não apenas na execução do trabalho, mas a administrar também minha vida com situações que ele passou também enquanto discente, né, que ele foi. Então, assim, eu acho que é muito importante essa parceria e o trabalho que foi apresentado aqui é o reflexo de toda essa articulação, de toda essa parceria dentro de casa com o professor Nelson. E também agradeço ao Diego Maia, que está aqui assistindo, um parceiro e tanto, que me ajudou também, né, e o Edion, a todos aqui que estão presentes, a Vinícius, a Evelyn, a Carolina. Sou muito grato pelo carinho de todos vocês. Excelente, caramba! Muito bem. Obrigado, então, gente. Diego, parabéns. Pode tomar a Guaranara agora. Pode passar um abraço. A tua esposa é a Marinês? É a Marinês. Então, parabéns, Marinês. Eu sei que esse percurso foi duro, árduo, e que você deve ter aguentado muito esse rapaz. Então, gente, obrigado. Muito obrigado, Obrigada. Obrigada. Estou muito feliz, porque, na verdade, a gente sempre tem histórias. E a história do Diego, a história de vida dele, a história quando ele falou que foi a Franciane, a primeira professora que deu força, nós ficamos super felizes. Como o Nelson recebeu, assim, a história dele, né? Como o Edion falou ainda há pouco, tudo vai se delineando. As histórias, elas são lindas. E aí as pessoas certas, no momento certo, tudo tem o seu tempo. E eu dou os parabéns a todos. E aqueles alunos também, que a gente passa por isso, né? Que tenham força, perseverança e continuem. Os jovens que irão apresentar, o Edion, professor Nelson, é um prazer, professora Franciane, Diego, te amo, parabéns. Estou muito feliz e emocionada. Parabéns a você. Obrigado, amor. Só queria pedir, antes da gente fechar a sala, que pudesse ser batido uma foto, né, fazer um print. Sim, abram suas câmeras. Marinês, Vinícius, Evelyn, Diego e Caroline. Não vão abrir as câmeras? Tá tudo aberto. Pronto, a Evelyn abriu. Correu para arrumar o cabelo, né, Evelyn?
Pronto, já eu fiz um print screen aqui. Faz aí também, Diego. Bora lá, galera. Pra gente registrar, pra gente deixar imortalizado esse momento. Vamos abrir as câmeras. Ah, a Carol tá tímida, tá colocando culpa na câmera. Aham. Tá bom, então acho que... Gente, até mais então. Cuidem-se, tá? Tá bom, então. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Tchau, Franciane. tchau. Parabéns, Diego. Tchau. Até amanhã, Parabéns. professora Franciane. Até amanhã o Edson. Boa sorte, João. Obrigado. Tchau. Eu vou estar assistindo aqui no camarote. Tchau. Tchau. Boa sorte, John. Obrigado, Marinês. Falou, mano.